Fala, meus irmãos, aqui nós estamos mais uma vez nestes vídeos, essa série A Cura da Orfandade. E hoje eu quero falar com um tema que é da mentalidade de sobrevivência para a mentalidade de filho. E eu quero começar esse vídeo, esse é o quarto episódio. Se você não assistiu os 3 primeiros episódios, você não pode perder. Vai lá, tá aqui no nosso canal, assiste desde o primeiro episódio para você entender o que nós estamos falando aqui, tá bom? A Bíblia diz assim que Jesus, ele diz assim, ó, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador para vós. Então Jesus, ele fez uma promessa aqui, que ele enviaria um Consolador. A Bíblia diz que o Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Então, deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que elas vivem com uma mentalidade de órfãos. Qual é a mentalidade de órfão? Qual é o pensamento que o órfão tem? Que ele é abandonado, que ele não tem ninguém. O órfão tem a mentalidade, tem um pensamento de que ninguém gosta dele, de que ele foi jogado de canto, de que ele foi jogado de lado. E muitas pessoas, elas vivem dessa forma. E você só vai viver a paternidade de Deus quando você for curado da orfandade do Senhor. Você só vai viver a paternidade quando você for curado da orfandade. Se você não for curado disso, se você não for curado desses traumas, se você não for curado desses pensamentos, você não vai conseguir ver Deus, o Deus Pai, se revelando sobre a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta. Até quando que você vai viver como se Deus estivesse morto? Como se não existisse um Deus? Até quando você vai viver assim, como se Deus não existisse, como se você não tivesse um Pai no céu e como se você fosse um órfão, que se sente abandonado, que se sente sozinho, que se sente jogado de lado? Até quando que você vai viver assim? Até quando? Você anda reclamando de cansaço, você anda reclamando de que não tem mais força, mas a verdade é que você está esgotado. Mas esgotado sabe do quê? Esgotado de tentar ser o seu próprio salvador. Aquela pessoa que fala que não depende de ninguém. Aquela pessoa que fala que não precisa de ninguém. Até quando que você vai tentar ser o seu próprio salvador? Até quando que você vai se autodisciplinar? Até quando que você vai se autodoutrinar? Até quando que você vai andar por esta vida, por esta terra, como se você fosse uma pessoa totalmente independente? Ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. O maior sinal de arrogância, o maior sinal de prepotência, o maior sinal de que uma pessoa ela acha que ela é a melhor pessoa do mundo é quando ela acha que ela não precisa de ninguém. É quando ela acha que ela não precisa de Deus. E o maior perigo que existe é nós chegarmos nesse pensamento de que nós não precisamos de Deus. Você se fecha, você se vitimiza, você se tranca, você se isola, você fica jogado para o lado, você pegou seu coração, você pegou a sua alma, colocou uma cerca nela, uma cerca de arame farpado, você deixou crescer mato ali, você colocou uma placa não ultrapasse e você não deixa ninguém acessar o seu interior. Você não deixa Deus acessar o seu interior. Porque alguém te fez alguma coisa, porque alguém te falou alguma coisa, porque você teve experiências ruins, porque você não alcançou aquilo que por imaturidade alguém falou para você que você ia alcançar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a maioria das promessas das profecias que você recebeu foi por imaturidade de alguns homens que se intitulam profeta? Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para pensar que talvez alguma das profecias que você recebeu foi por imaturidade de homens que se diziam pastores e profetizou por imaturidade na sua vida? Aí alguma coisa não aconteceu, alguma coisa não chegou até você e você acha que a culpa é de Deus? E você acha que é Deus que não fez? Você já parou para pensar nisso? O problema está sempre na gente, o problema está em nós. Por quê? Porque nós não abrimos a palavra, porque nós não vamos lá buscar para ver se o que a pessoa está pregando, para ver se o que a pessoa está falando é realmente verdade. E você deixou isso te machucar, você deixou isso te isolar. A imaturidade de alguém, a meninice de alguém, fez você se autoflagelar, e você acha que o culpado é Deus. E você fala, não, porque Deus não existe, porque se Deus existisse... E você se jogou no canto, se isolou. Na verdade, você se isolou, não foi porque Deus não fez algo que Ele prometeu, foi porque alguém falou algo que Deus não falou. E nós estamos vivendo em um tempo assim, estamos vivendo em um tempo onde pessoas, elas... para ter o seu ambiente cheio, para ter a sua igreja cheia, para ter pessoas ao seu redor, elas profetizam coisas que Deus não fala. Não tem responsabilidade, não tem temor. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você acreditou em alguém que estava dizendo para você que estava falando de Deus, mas na verdade não estava? Porque isso tem também. Isso acontece. Então você se isolou. E você pensa assim, ó, é melhor viver assim. Porque assim ninguém tendo acesso, ninguém me machuca, ninguém fala nada. Isso não é esperteza. Isso é mentalidade de órfão. Porque o órfão acha que não tem ninguém para socorrer ele. Porque o órfão acha que não tem ninguém para ajudar ele. O órfão pensa que é ele e mais ninguém. O órfão pensa que é ele sozinho nesse mundo. Esse é o modo como o órfão vive, sempre armado, desconfiado, achando que se ele não passar a perna em alguém, que se ele não se desviar de alguém, se ele não se afastar de alguém, alguém vai passar a perna nele. Esse é o pensamento do órfão. E tenta conseguir as coisas sozinho, tenta fazer tudo sozinho, achando que não precisa de ninguém, achando que ninguém pode ajudar ele. E hoje o confronto vai ser direto. Porque ou você continua nessa idolatria da sua própria força, ou você continua nessa idolatria da sua própria força e se quebra todinho e continua vivendo nessa escassez e continua vivendo nessa mesmice. Ou você se entrega para Deus de verdade, ou você se entrega para Jesus de verdade e viva a paternidade de Deus. Ou você deixa Deus curar você dessa orfandade, ou você vai viver nessa orfandade e não vai experimentar a paternidade de Deus. A escolha é você quem faz. Já está na hora de acordar, já está na hora de você falar, opa, peraí, eu preciso tomar um rumo. Isso parte de você. A Bíblia diz que o filho pródigo, o que aconteceu com ele? Ele mesmo disse, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e eu vou falar para ele, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele entrega para o pai dele naquele momento a orfandade dele. Ele entrega, porque ele pegou a herança, ele saiu. Naquilo ele estava dizendo que ele não precisava de paternidade. Ele saiu. Aí ele cai em si, ele resolve entregar para o pai dele a orfandade. E ele vive a paternidade ali que ele é recebido com festa. As vestes é trocada, ganha anel novo, ele ganha churrasco, tudo ali é mudado na vida dele. Porque ele entrega a orfandade dele. Você vai viver como? Você vai continuar na idolatria do seu próprio eu? Na idolatria da sua própria força? Eu sou forte, eu não preciso de ninguém, ninguém pode fazer nada por mim.
eu sei tudo, eu faço tudo, eu posso tudo. Você vai viver assim até quando? Até quando? Quem tem mente de sobrevivente, que nós estamos falando sobre mentalidade de sobrevivente para a mentalidade de filho, quem tem mente de sobrevivente vive mendigando a aprovação, vive mendigando a aprovação e guardando migalhas. Guardando migalhas. Porque qual é o sentimento que o órfão tem? Ele quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção para si. Então ele fica mendigando a aprovação de pessoas, a aprovação de homens. É uma guerra na mente, é uma guerra na mente de, será que eu estou fazendo certo? Será que alguém está aprovando? Será que alguém não está gostando? Será que alguém está assim? Será que alguém não gostou do que eu falei? Será que alguém não gostou do que eu fiz? Por quê? Porque o órfão, ele foi abandonado, o órfão perdeu os pais, ou os pais abandonaram, ou os pais morreram, e ele acha que isso é culpa dele, e ele transmite essa culpa, ele transfere essa culpa para os outros relacionamentos que ele tem. E ele acha que a todo momento alguém deve estar com o pé atrás com ele. E ele guarda migalhas com medo do amanhã. A vida do órfão é uma vida, sabe, envolta numa miséria, miséria emocional, miséria espiritual, miséria material, porque vive se segurando, vive guardando migalhas, vive tentando fazer tudo pela sua própria força. E a Bíblia diz, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz o quê? O meu Deus, segundo sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Se a Bíblia está dizendo isso, se Paulo está dizendo que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, se a Bíblia diz isso e você vive desesperado, você vive correndo para todo lado, você está dizendo que a Bíblia está mentindo através da sua atitude. Você está dizendo que você não crê na palavra, que você não acredita na Bíblia. É isso que você está dizendo. Então o que você precisa fazer? Você precisa parar de dizer que é falta de oportunidade. Pare com isso. Isso não cola mais. Para de dizer que é falta de oportunidade. O problema não é a crise que está lá fora. O problema não é a escassez que está lá fora. Não é nada disso. O problema não é isso. O problema é que você, olha só, o problema é que você... Como é que estava aquele povo que estava com Moisés? Aquele povo tinha pão, aquele povo, as roupas não gastavam, aquele povo tinha maná, aquele povo tinha água, aquele povo no frio tinha uma coluna de fogo, aquele povo no calor tinha uma coluna de nuvem, aquele povo tinha tudo, tinha um Deus que estava suprindo as necessidades dele. Então o problema não era porque eles vieram do Egito, o problema não é porque eles viveram no Egito, o problema é que eles saíram de lá, mas o Egito não saiu deles. O problema é que eles saíram do Egito, mas o Egito estava lá. Você se recusa a tirar o Egito da sua cabeça. Foi o que eles falaram. Lá tinha, pelo menos tinha cebola, tinha pepino para comer. Foi o que eles falaram. Estavam comendo carne e estavam falando, pelo menos lá tinha cebola, tinha pepino. Eles tinham pão, eles tinham água, tinham a manifestação de Deus, a presença de Deus. E estavam falando, não, vamos morrer aqui, porque lá tinha isso. O que é isso? O problema não é o ambiente, o problema não é o local, o problema é que você não tira o Egito da sua cabeça, você não tira a mentalidade de órfão da sua cabeça, o problema é que você não tira do seu coração a mentalidade de órfão. Não existe lugar ruim, existe lugar onde Deus não se manifestou, mas lugar ruim não existe. Então tira esse espírito de orfandade da sua vida, tira essa orfandade da sua cabeça, tira
Tira isso de dentro do seu coração. Olha só o que Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 31 e verso 32. Não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, onde nos vestiremos, porque os gentios procuram essas coisas. Olha o que Jesus está falando. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Jesus está dizendo assim, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque os gentios procuram essas coisas. Jesus está falando para você assim, as outras pessoas que estão lá fora, que não têm uma paternidade, elas já vivem procurando essas coisas. Então Jesus está falando assim, olha, você tem a mim. Você tem a mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, para você, que você vive correndo atrás de tantas coisas, você vive correndo atrás de status, vive correndo atrás de dinheiro, vive correndo atrás de oportunidades, você vive correndo atrás de posições. Isso nada mais é do que um status de sobrevivência que você está procurando. Você está agindo igual a pessoas que não conhecem a Deus. Você está agindo igual. Está agindo igual a pessoas que não conhecem a Deus. Isso é mentalidade de sobrevivência. Se eu não correr, eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa irresponsável. Eu estou falando para você que você precisa saber administrar as suas ações, as suas emoções, o seu tempo, administrar tudo na sua vida. Tudo. Confiar em Deus. A Bíblia, o salmista, ele diz assim, uns confiam em carros. Quando fala confiam em carros, está falando em aquisições, está falando em financeiro, está falando em posses. E outros confiam em cavalos, está falando em força, está falando na sua própria robustez. Mas o salmista continua dizendo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas nós confiamos no Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Então, quando você corre de um lado para o outro, você está agindo igual alguém que não conhece a Deus. O próprio Jesus estava falando isso. Você precisa mudar essa mentalidade. E mudar a mentalidade dói, porque obriga você a largar o controle. Mudar a mentalidade dói, porque obriga você a tirar a mão. Obriga você a se render. Mudar a mentalidade dói porque obriga você a fazer, sabe o quê? Obriga você a pegar o seu ego, a pegar o seu eu, a pegar o que você acha que você sabe, pegar a força que você acha que você tem e jogar no chão e deixar que Deus conduza a sua vida. Mudar a mentalidade fere o nosso próprio ego. Mudar a mentalidade fere o nosso ego. E você vai fazer o quê? Você vai jogar isso no chão? Você vai se render? Você vai levantar as mãos e deixar Deus tomar conta da sua vida? Porque senão você vai ser um órfão controlador, que não acredita que existe um pai. Um órfão controlador, que acha que o pai abandonou porque o pai não gosta de você. O filho anda em paz porque sabe que a provisão vai vir do pai. O filho não fica preocupado, porque ele sabe que o pai dá o sustento, ele sabe que o pai ele vai fazer, ele sabe que o pai ele vai trabalhar pela sua vida. Nós temos alguém que nos socorre, meus irmãos, meus amados, nós temos alguém que luta por nós. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e homens. Ele derramou o sangue dele por completo. Não foi 1/3 do sangue, não foi 50 ml de sangue. Ele derramou o sangue dele por completo. Ele fez o trabalho completo, não foi pela metade, para que você possa andar como filho, não andar por aí como mendigo. Não foi esmola que Jesus derramou na cruz do Calvário para mendigos, foi sangue para filhos. Foi sangue para filhos. Escute, ele vai voltar em breve. Ele vai voltar. E para quem, olha o que eu vou falar para você. Para quem tem Deus,
O céu já começou. Você entende isso? Para quem já tem Jesus, para quem já recebeu Jesus, a eternidade já começou. Você não precisa esperar o arrebatamento, você não precisa esperar a vinda de Jesus para você desfrutar do céu, para você viver o céu. Você já pode viver agora, você já pode viver hoje, só que isso depende de você. Depende dos seus sentimentos, das suas emoções, depende dos seus pensamentos. Ele vai vir buscar filhos, ele não vai vir buscar órfãos. Ele vai vir buscar homens e mulheres posicionadas. Ele não vai vir buscar homens e mulheres que vivem dando desculpas com o tal do, nem sei se existe essa palavra, mas coitadismo e mentalidade de escravos. Não, ele vem buscar filhos, ele vem buscar herdeiros, que tem um caráter, que foi transformado no seu caráter, que foi transformado na sua vida. É preciso quebrar esse orgulho. Chega de se fazer de vítima do seu passado. Chega. Ah, mas fulano me rejeitou. Ah, mas fulana me rejeitou. Ah, mas eu fui desprezado. Pega essa armadura do orgulho, se despe dela, joga ela para o chão. Faça com que essa armadura do orgulho caia para o chão e vista a armadura de filho, a armadura da humildade, vista a couraça da justiça, vista o capacete da salvação, vista o cinturão da verdade, vista o calçado da paz, pegue a espada da justiça e caminhe como um filho por essa terra, porque foi para isso que Jesus morreu, para levar você de volta para Deus, para fazer você filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Você é filho. Então mentalize que você é filho, meu irmão. Você não é órfão. Sai dessa mentalidade de sobrevivência. Eu preciso fazer para mim ajuntar, eu preciso fazer para mim guardar, eu preciso fazer para mim não passar apuros, eu preciso pela minha própria força. Sai dessa mentalidade de sobrevivência e vem para a mentalidade de filho. Vem para a mentalidade de filho. Sabe, não sei onde você está vendo esse vídeo, não sei onde que você está, não sei a hora que você está vendo, mas diga agora comigo, com voz alta, sabe, que assim, ó, eu quebro hoje a mentalidade de sobrevivente, eu quebro hoje a mentalidade de sobrevivente, e eu sou filho, eu vou me comportar como filho, eu quebro hoje a mentalidade de sobrevivente, a mentalidade de órfão, eu sou filho, eu vou viver como filho, eu vou deixar a orfandade para viver a paternidade. Você precisa ser curado dessa orfandade. Você precisa. Chega de migalhas. Chega de achar de ficar se vitimizando, achar que ninguém te ama, achar que ninguém se importa com você, achar que ninguém gosta de você. Para. Sabe, nesses últimos anos que passou, parece que veio uma multidão, sabe? Parece que veio algo sobre a igreja do Senhor, que as pessoas estão mimadas. Eu não sei o que aconteceu, que as pessoas estão mimadas, as pessoas estão, sabe, elas estão se martirizando. Elas estão se martirizando. Sabe, só falta vestir uma túnica, né, e raspar a cabeça e virar um franciscano. Porque se autoflagela, fica sofrendo, o que é isso? Desses últimos tempos para cá, não sei o que aconteceu, que as pessoas estão, sabe, elas estão sensíveis, ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada. Para com isso. Não, você tocou em mim, Deus vai pôr a mão, não vai pôr a mão nada. Ah, você vai ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vão se arrepender. Para, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, isso daí é a síndrome do cabrito. A síndrome do cabrito. O filho pródigo, quando voltou, que o pai matou um cabrito para fazer para ele,
O irmão dele mais velho ficou dodóizinho. Nossa, mas eu moro aqui, estou aqui há tanto tempo, não fez um cabrito para mim. O pai falou, filho, você mora aqui, tudo é teu. Você não pegou um cabrito e não matou porque você não quis. Você não faz churrasco com teus amigos porque você não quis. É a síndrome do cabrito. Larga isso. Larga isso. Larga, você não é um coitadinho. Muitas pessoas sofrem, todo mundo sofre, todo mundo passa por aflições. No mundo tereis aflições. Quem falou foi Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Jesus quem falou isso. E a gente acha que a gente não pode sofrer. Nós achamos que nós somos os intocáveis. Ninguém toca, né? Ninguém toca nas meninas dos olhos do Senhor. Para com isso, que mentalidade é essa? Que mentalidade é essa? Ninguém toca em mim, porque o papai, ele trabalha pela minha vida. Pare com isso. Isso aí é mentalidade de órfão. Mentalidade de órfão. Você precisa se libertar disso. Sair dessa mente, dessa mentalidade de sobrevivência. Sair dessa mentalidade de sobrevivência. E vir para a mentalidade de filho. Porque Jesus, ele ama você. Porque Jesus, ele morreu por você. Não se esqueça, você só vai viver a paternidade de Deus quando você for curado dessa orfandade. Porque o órfão acha que tudo pode acabar amanhã. O órfão acha que ele precisa fazer para ser recebido. O órfão acha que ele precisa produzir para ser aceito. O órfão trabalha para isso. O órfão trabalha para ser aceito. Mas o filho trabalha porque ama o pai. O órfão trabalha para ser aceito. O filho trabalha porque ama o pai. Que Deus te abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Que você seja liberto desse espírito de orfandade. Que você seja liberto. Que você possa viver a paternidade de Deus. Que você possa viver a paternidade do Pai. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Tá bom? Se você não viu os outros vídeos lá, o primeiro, segundo, o terceiro episódio, assista. Tá bom? Assista o primeiro, segundo e terceiro episódio, tá? Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva em nosso canal, ajude a propagar essa cura, ajude a propagar essa mudança na vida das pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.